Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, suspensão preventiva de 30 dias para o Tiquinho Soares, inacreditável, e o Fogão entra em campo hoje para enfrentar o Sergipe, lá em Sergipe, às 20 horas pela Copa do Brasil. Estreia do Glorioso, o jogo vai passar no Sport TV. Se o Fogão passar de fase, vai pegar o Brasiliense, que empatou ontem em 1-1 com o Atlético, lá de Minas Gerais, e passou para a segunda fase da competição. Para se classificar, o Botafogo tem que empatar ou vencer. Se perder, estará fora da Copa do Brasil. Eu vou chegar ao ponto da suspensão do Tiquinho Soares, mas deixo claro que este vídeo é um vídeo de defesa ao Botafogo. Não defesa a mim, nem a você, nem ao Tiquinho, nem ao Rafael, nem ao Marçal. Defesa ao Botafogo. A gente tem que, no mínimo, parar e observar o que está acontecendo em vários aspectos com o Botafogo. E agora não estou falando dos erros internos. Se você observar os meus últimos vídeos, você vai encontrar críticas até a evolução da equipe dentro de campo. O Botafogo regrediu em alguns pontos e não evoluiu em outros. Vai encontrar, sim, pensamentos e exposições a respeito do time, do Luiz Castro, comissão técnica, erros de comunicação, falas minhas sobre o acionista majoritário John Textor, sempre com respeito à educação. Se você procurar aí, você vai achar críticas a situações do próprio Botafogo. Mas nós não podemos ignorar o externo, e isso está atrapalhando muito o Botafogo. E é por isso que a gente não pode comprar algumas ideias que vêm de fora. A gente não pode ficar dando palco o tempo inteiro para opiniões de gente da grande imprensa que não acompanha o Botafogo, muito menos para rival, que só tem o prazer em zoar. Aí é normal, é do futebol. E eu começo falando a respeito de torcida. Vocês lembram da polêmica? Muita gente reclamando que a torcida do Botafogo não iria ao clássico com o Vasco, que o botafoguense tinha abandonado. Abandonado? Claro que não. A torcida do Botafogo é fiel, está sempre presente e o Botafogo está passando dificuldades. Quem pagou R$ 100 para ir àquele jogo, desde então só teve decepção e frustração com o futebol. Ou eu estou mentindo? Além do próprio Botafogo errar, dentro e fora de campo, olha as coisas que aconteceram de lá para cá. É arbitragem ruim contra o Vasco, é arbitragem ruim contra o Flamengo, é falta de luz no vestiário do Botafogo lá em Brasília antes do jogo, é suspensão preventiva de jogador que não foi pego em doping, que não tem um histórico de indisciplina, mas quem pagou R$ 100 no mínimo, estou falando de um ingresso, para ir ao jogo contra o Vasco, está há 15 dias se frustrando diariamente com o futebol, que além das derrotas do Botafogo nos clássicos, ainda tem o extracampo, é bloqueio de verba na justiça, é penhora, é convocação de reunião extraordinária para ver se o clube pode sair do RCE para passar para a recuperação extrajudicial, porque muita gente não respeita a lei da SAF aí fora. Então eu ainda continuo falando sobre a torcida. Domingo tem Vasco e Flamengo. Então, como picham muito a torcida do Botafogo, eu passei na linha do tempo no Twitter e olhei um comentário do meu amigo, parceiro, grande jornalista vascaíno, Juninho Pinks. E lá ele escreve o seguinte: aproveitando que o assunto da TL é o clássico de domingo e a galera tá preocupada com o público, para deixar um pitaco por aqui. Em 2019, ninguém queria ir. Ele se refere ao Vasco e Flamengo, que foi 4-4 no Campeonato Brasileiro. Só foram... Tivemos 3 mil com sangue nos olhos e dominamos o Maracanã. Dia bom demais. Então, já há uma preocupação lá na torcida do Vasco com relação ao público para o jogo contra o Flamengo. Mas não tinham esgotado o setor deles e até mais contra o Botafogo? O sócio-torcedor do Vasco agora tem ingresso de graça? O sócio-torcedor do Vasco agora tem mordomia para conseguir o ingresso? O adversário vai ficar muitas horas na fila para retirar o ingresso? Como é essa situação? Eles não estavam com tanto ímpeto? Eles não queriam tanto? A torcida do Vasco, ela não vai ao estádio? Eu não estou aqui para criticar a torcida do Vasco, eu não estou aqui para criticar a torcida do Flamengo, eu não estou aqui para criticar a torcida do Fluminense.
Eu só estou aqui para mostrar que não deve haver dois pesos e duas medidas. Eu estou aqui para falar da justiça que tem que ser feita à torcida do Botafogo. Porque o que fazem com a torcida do Botafogo é uma injustiça e muito botafoguense cai. Vamos a comentários na postagem do Juninho. Um torcedor diz o seguinte: tô cansado desse discurso de que conseguimos calar os caras com 3.000 cabeças e blá blá blá. Irmão, vai fazer 10 anos que a nossa torcida não consegue nem encher a Sul. Isso é vergonhoso demais. Mais um. Gente, tem que ir nesse jogo. Esse jogo, se o Vasco perde, a chance do Vasco não se classificar é enorme. O time está merecendo. Temos que dar o nosso apoio. Não pensa, compra esse ingresso, o time precisa da gente. Vamos mostrar de novo a nossa força. Ué, perderam força? Eles ganharam no Botafogo, depois ganharam de novo e perderam força? Não entendo. E o outro? Sim, irmão, mas é frustrante a gente, depois de anos, chegando contra eles com chances grandes de ganhar, mas parte da torcida, no popular aqui do Rio de Janeiro, peidar de ir. Enfim, os P vão, e isso já basta para dominarmos o Maraca. Então quer dizer, agora é a torcida do Vasco que está com dificuldade, precisando ser chamada para ir ao estádio para o clássico com o Flamengo? O que está havendo? Não era do Botafogo que abandonava? Não era do Botafogo que não queria pagar R$100 para ir a um jogo de meio de tabela em Campeonato Carioca? Ora, mas vejam só que situação, não demorou 15 dias. E antes era a torcida do Fluminense que não queria ir contra o Vasco. E no dia da final da Recopa Sul-Americana, foi o Gabriel Barbosa falando que a torcida do Flamengo se virou contra o time numa decisão de campeonato, ou de torneio, que são 2 jogos, ou numa decisão. A torcida se virou contra o time. Palavras do Gabriel Barbosa. Porque antes do árbitro apitar, antes do gol da Arrascaeta, a torcida do Flamengo gritava: time sem vergonha. Fabiano, mas aqui nós somos botafoguenses, nós temos que focar no Botafogo. Pois é, só que quando a gente foca no Botafogo, muita gente vira e fala: tal torcida não abandona, a outra torcida faz isso, a terceira torcida faz aquilo. E o outro ponto, o Tiquinho não poderia fazer o que fez com o árbitro. Nossa, que novidade! Que novidade! Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu também não poderia ter levantado para ir ao banheiro sem autorização da professora. Mas acontece que eu tinha acabado um teste, eu não tinha completado todas as questões. Eu estou falando sério, isso aconteceu. E eu não sabia também, porque para aquele teste eu não tinha estudado da melhor maneira. Não façam isso, estudem. Mas eu não tinha mais o que fazer naquele teste, eu estava extremamente apertado a ponto de urinar nas calças. E eu pedi 2 vezes para ela e ela falou para eu não ir. Não tinha como eu não ir, eu fui. Eu desrespeitei porque eu não tinha o que fazer. Eu fui ao banheiro. E quando eu voltei tinha uma nota 0 lá no meu teste. Falei, não, eu quero a minha nota. Eu vou tirar uma nota que não vai ser alta, porque eu não estudei da melhor maneira, mas eu quero a minha nota aqui. Achamos responsável isso e aquilo? Pode chamar. Quando eu era mais novo, e eu sou professor, eu posso falar isso ainda mais na década de 90, agora mudou. O professor gostava muito de mostrar autoridade. Muita autoridade, ainda mais com criança. Então eu tenho até um canal hoje porque eu falo bastante, eu gostava de falar muito, mas tinham que me julgar porque eu falava. E não porque eu tirava nota baixa, que era muito raro, ou porque eu fazia alguma outra coisa além. E aí quando a gente vai envelhecendo, vai crescendo, na época eu tinha 16 anos, começa a pensar, falei, então dessa vez, são vocês que vão chamar meu responsável ou não. Eu que vou chamar, porque dessa forma não vai ficar. Porque eu errei, eu assumo que eu errei, mas tem um motivo. O Botafogo vem sendo prejudicado, e é árbitro querendo dar pênalti que não é, e é puxão pra cá, é inversão de falta, é o Tiquinho sofrendo falta, o árbitro não dando, e o árbitro fugindo dos jogadores do Flamengo e não fugindo dos jogadores do Botafogo. O Tiquinho exagerou, errou, óbvio que errou, mas não precisava ser punido preventivamente por 30 dias, porque isso não aconteceu na história recente do futebol brasileiro. O Guerreiro errou ao dar uma abraçada no Rodrigo, que apertou o mamilo dele, e não teve punição. Nem suspenso foi. O Neto Berola chutou o árbitro. Vê quantos jogos o Neto Berola pegou. Tô arrependido. Paga uma cesta básica. E outros eventos que aconteceram ruins no nosso futebol, mas com o Botafogo é inacreditável. Prevenção, 30 dias, isso faz com doping. Quando o jogador é pego no doping, opa, 30 dias, vai esperar o julgamento.
com o Tiquinho hoje iria dar uma cabeçada forte no árbitro na Copa do Brasil? Ele não teria aprendido com o que ele fez e com a suspensão que ele poderia tomar no Campeonato Carioca? 3 jogos, 4 jogos? Tem que ficar sem jogar, sem exercer a profissão dele por 30 dias. Nas redes sociais vocês podem ver o que já estão falando a respeito, mas eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto aqui porque eu não quero me comprometer, mas aí vocês podem procurar à vontade as histórias a respeito dessa punição do Tiquinho Soares e tudo mais. Pois bem, galera, então, por mais que a gente possa criticar o trabalho do Luiz Castro, a falta de comunicação e o sumiço do John Textor e outras coisas mais, alguma coisa do Tairo Arruda, o gol que o jogador não fez, o gol que o jogador entregou, por mais que a gente possa criticar tudo, porque é o time que a gente ama, a gente não pode apontar o dedo para dentro e deixar o Botafogo desprotegido como instituição. É isso que a gente não pode fazer. Não é passar a mão na cabeça de marmanjo. É claro que o Tiquinho Soares não poderia encostar a cabeça no árbitro, mas isso qualquer ser humano sabe. Isso é óbvio. Agora, punição tem que ser essa? Hoje o Botafogo entra em campo para enfrentar o Sergipe, tem que jogar bem, ou então pelo menos se classificar e depois resolver quando vai jogar bem, mas tem que ter um time forte, competitivo em campo, empatar ou vencer, de preferência vencer para passar bem de fase e sem sustos. A equipe foi recebida com muita festa na capital do Sergipe, isso é muito legal, porque o Botafogo é muito grande, o Botafogo atrai torcida em qualquer lugar do Brasil. A equipe pode entrar em campo com Lucas Perry no gol, Rafael na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta, na lateral esquerda Marçal. No meio campo, Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires, ou Tietê, Marlon Freitas e Gabriel Pires. Na ponta direita, Carlos Alberto ou Piazon. Eu entraria com Carlos Alberto. Na frente, sem o Tiquinho Soares, Matheus Nascimento como centroavante. Na ponta esquerda, o Vitor Sá. A gente sempre pede também contratações, substituto para o Tiquinho, substituto para o Marçal. Não podemos ter problemas na temporada. Copa do Brasil começando e vamos provavelmente de Matheus Nascimento novamente, que não está pronto como titular. Tomara que jogue bem, o Botafogo tem que contratar. Mas aí a gente passa pelos outros problemas. RCE, recuperação extrajudicial, investimento no futebol, bloqueio de verba, penhora. Tudo isso acontecendo. É duro. Para o jogo técnico, Luiz Castro relacionou, além do Tiquinho Soares, que está suspenso preventivamente, Lucas Perry, Douglas Borges e Hugo Gabriel, Rafael Daniel Borges, Adrielson Felipe Sampaio, Cuesta Segovia, Marçal Hugo, Tietê Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Marlon Freitas, Piazon, Carlos Alberto, Matheus Nascimento, o Vitor Sá e o Luiz Henrique. É isso, galera. A qualquer momento eu volto. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.